meditação da palavra de Deus, em nome de Jesus. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Verso 6, verso 7 e o verso de número 8. Evangelho de João 2. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhes: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a importância da água na Bíblia Sagrada. E hoje eu quero mostrar para os irmãos, dentro do texto sagrado, a verdadeira importância da água. Sempre, irmãos, trabalhando paralelamente a importância da água no que diz respeito à nossa vida. Porque antes mesmo de Deus criar a terra, Deus já havia, irmãos, criado a água. E essa água que Deus criou, ela é, irmãos, a substância vital no tocante à nossa manutenção de vida. Podemos ficar sem nos alimentarmos por um período muito maior do que se ficarmos sem água. A água, ela é o componente físico vital, isso é, ela está inteiramente ligada à vida, à manutenção da vida, à permanência da vida. E eu acredito que os irmãos já devem ter observado que tudo no mundo que está com vida, seja até mesmo de forma inanimada, mas desde que tenha vida, precisa da água. Os irmãos já repararam isso? Tudo precisa da água, tudo. E aquilo que é um tipo de alimento sólido, até aquilo que nós tomamos como alimento sólido, depende da água para chegar até nós. Tudo, tudo, tudo. No reino animal e no reino vegetal, tudo está diretamente ligado à água. Então, ela é o componente físico mais importante, irmãos, no tocante à vida. Sem ela, de maneira alguma, nós estaríamos aqui. Então, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar a matéria de forma, como nós conhecemos, sólida, né? Deus já havia criado a água, porque depois disso Deus vai criar todas as outras coisas, inclusive a água, a terra, perdão, Deus criou no meio das águas. E depois Deus, Ele fez, irmãos, no meio das águas, uma expansão e colocou a terra dentro dessa expansão.
Hoje o nosso planeta Terra, ele é composto de 70% de água e apenas 30% de terra. Semelhantemente também o nosso corpo, ele é 70% água e apenas 30% matéria física. A água é insubstituível. E a mesma importância que a água tem no mundo físico, ela também tem no mundo espiritual, irmãos. Haja visto que Jesus poderia, nesse exemplo que nós pegamos aqui, transformar qualquer outro líquido em vinho. Mas Jesus fez questão de pegar a água e transformar em vinho, para mostrar também a importância que tem a água no contexto bíblico. E eu vou mostrar para os irmãos, então, algumas coisas importantes referente à água, irmãos, dentro das Sagradas Escrituras. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a água na Bíblia, ela é, irmãos, a presença da água, ela representa, dentro de alguns contextos bíblicos, a alegria pela sua importância. É mais ou menos assim: algo que é importante, quando ele está presente, te faz feliz, te faz alegre. Então a água é isso. Ela está na Bíblia, e eu posso provar isso para os irmãos, pedindo para você ler comigo. Um dos textos mais conhecidos, que está em Salmos. E a presença da água vai realmente mostrar que também ela está diretamente ligada à alegria. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo de número 46. Vamos ver a importância da água. E o verso de número verso 46, o Salmo de número 46, o verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Note que o verso 4 diz que a presença deste rio e as correntes das águas trazem o que, igreja? Alegria. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a alegria. Outra coisa importante, irmãos, dentro da Bíblia, é que a água, ela é também o símbolo da vida. Os irmãos já ouviram falar sobre o Mar Morto? O que é o Mar Morto, irmãos? Ele é um mar de sal. A quantidade de sal é tão alta que é impossível haver vida. Então, esse mar, segundo as profecias bíblicas, ele vai ser restaurado, ele vai ser renovado, para que ele possa receber vida. E qual é o elemento que os irmãos pensam ou acham, imaginam, que Deus vai usar para restaurar o Mar Morto e trazer vida para ele? Hã? Só a irmã Leda está ligada, irmãos? Ou vocês estão com medo de falar? Ezequiel, capítulo de número... Então ele é símbolo de alegria pela sua presença. É também símbolo de vida. Ezequiel 47. Olha o que a palavra diz, irmãos.
E o verso de número 8, o verso 8. Olha o poder da água. 47, verso 8. Veja o que essas águas vão fazer. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Elas entram no mar morto aqui, tá, irmãos? E sendo levadas ao mar, sararão as águas, ou seja, sararão o mar morto. E o verso 9 completa dizendo: e será que toda criatura vivente que vier, ou seja, ainda não tem criatura vivente lá. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrasse esses dois rios, viverá, e haverá muito peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Isto é uma promessa, e alguns espiritualizam esse contexto, mas já se estuda, irmãos, estudos recentes já conseguiram achar, irmãos, no Mar Morto, muito ainda por debaixo do Mar Morto, o surgimento de pequena quantidade de água. E eles descobriram recentemente que o Mar Morto tem uma fonte de água, e essa fonte ela está jorrando bem pouquinho. E essa fonte que Deus, eu acredito que houve um tempo em que Deus tenha dado um start nessa fonte, ela aos poucos está jorrando de uma profundidade muito baixa, muito alta, aliás, muito profundo, mas aos poucos está aparecendo água no Mar Morto. E estudos recentes já dizem que se isso permanecer, uma hora, irmãos, já vai haver possibilidade de vida no Mar Morto. O que eles não sabem é que, biblicamente falando, há uma profecia de restauração. E a restauração, a vida que vai chegar, ela virá por meio das águas. As águas que saram, as águas que curam, as águas que trazem vida. Portanto, a água é também símbolo de vida, é símbolo de cura, é símbolo de restauração. A importância ainda das águas, irmãos, é que elas são utilizadas, a água é utilizada para alguns fins. E biblicamente falando, irmãos, assim como no mundo físico, ela também atua no mundo espiritual. Primeiro, a importância da água no mundo espiritual é que ela serve para matar a sede espiritual da humanidade. Isto é, quando as pessoas bebem da água espiritual, elas matam a sua sede. Você já teve a experiência de estar com muita sede, mas não ter próximo de você água, mas a possibilidade de um paliativo, você, por exemplo, tomar um suco, ou tomar um refrigerante, para substituir temporariamente a água? Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Você está com muita sede e você abre a sua bolsinha, aí você vê lá uma coca ou um suco, você toma. E por alguns minutos ou por algum tempo, aquela sede ela diminui. Mas quando ela volta, quando a sensação da saciez passa, a sede volta mais forte do que estava antes de você beber aquele líquido, antes de você ingerir aquele líquido que
aparentemente substituiu a água. Só que quando a sede vem, ela vem mais forte ainda. Pastor, o que isso significa? É que o mundo tem sede, irmãos. As pessoas, elas têm sede. Só que elas não querem vir à fonte para beber da água e matar a sua sede. Então o que elas fazem? Elas começam a tomar a coca espiritual. Elas começam a tomar kisuke espiritual. Quem lembra, irmãos, daquele pozinho da morte? Ele era apelidado pozinho da morte. Um negocinho desse tamanho fazia 2 litros. Quem alcançou esse tempo? Era o tal do kisuke, né? Em outros lugares era outro nome. Desse tamanhozinho. E você colocava 2 litros de água, ele dava conta, né? Nós apelidamos lá em casa do pozinho da morte. Porque quando ele caía, se você respirasse ele, você tossia, irmão, de tão forte que era aquele negócio. O que o mundo faz se todo ser humano nasce com sede de Deus? Só que a fonte, para você ir até a fonte, existe alguns sacrifícios para chegar até a fonte. E muitas pessoas não querem passar por esse sacrifício, então elas vão tomando por aí afora os kisuke da vida. Elas vão tomando os pozinhos da morte e matando a sede da sua alma com coisas que não é a água da vida. Elas vão sobrevivendo, mas preste atenção, que quanto mais elas vão tomando algum outro líquido que não é a água da vida para querer matar, mais sede elas têm, mais a sede delas aumenta. E às vezes nós, servos de Deus, não entendemos por que as pessoas vão ladeira abaixo como um caminhão desenfreado em busca de novas experiências, e a gente que já conhece a palavra fica abismado com a conduta dessas pessoas. Aí a gente pergunta: meu Deus, por que essa pessoa está indo atrás da bebida? Meu Deus, por que essa pessoa fuma? Meu pai, por que essa pessoa usa droga? Ou por que essa pessoa gasta seu dinheiro do mês inteiro em uma noitada num prostíbulo? Sabe o que é isso, igreja? É a sede que eles têm. Mas eles ainda não tiveram contato com a água viva. Eles ainda não beberam da água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Mas eles têm sede, e eles vão tomando de alguma coisa. Só que quando eles tomam, aparentemente a sede passa. Mas quando o efeito daquilo que eles estão usando passa, a sede vem mais forte. E somente a água pode matar a sede de um ser humano. Somente a água pode saciar a necessidade que nós temos por dentro e acalmar a nossa alma. Significa dizer que enquanto ele não beber da água da vida, enquanto ele não tiver um encontro com Cristo, ele vai tomando os kisuke da vida e cada vez mais querendo a água e precisando dela. Isso é uma realidade que todo crente devia parar para pensar. Porque aí nós julgaríamos menos e ajudaríamos mais. Nosso problema, às vezes, é que a gente esquece, Jário, que um dia a gente já andou tomando uns kisuke da vida por aí. E que a nossa sede espiritual só foi saciada quando nós chegamos até a fonte.
e permitimos tomar da água da vida. E aí a nossa sede, irmãos, foi saciada e a gente não precisou mais tomar nada que não seja da água da vida. É por isso que Jesus, quando encontrou a mulher, disse para ela: enquanto você estiver tomando dessa água, você vai ter sede. E alguém pensa assim: pastor, qual era a água que Jesus estava falando para aquela mulher? Jesus estava usando a água do poço que ela ia tirar como exemplo da condição de vida que ela estava vivendo. Então, quando Jesus disse para ela: ó, se você continuar tomando dessa água, você vai continuar tendo sede. Jesus já não estava mais se referindo à água que ela ia tirar lá no poço. Jesus estava dizendo sobre o padrão de vida imoral que ela vivia. E Jesus estava dizendo para ela: enquanto você não tomar da água que eu tenho para te dar, você vai continuar com sede. E você vai continuar vindo aqui no lugar de encontro, escondido, num horário em que ninguém vai, para ninguém ver o seu padrão de vida. Você vai continuar. Aí você diz assim: pastor, me prova que Jesus, quando fala que ela vai tomar, ela ainda vai ter sede se ela continuar tomando daquela água. Me prova que Jesus estava falando da vida que ela estava vivendo. Eu provo. Jesus falou para ela: vai lá buscar seu marido. E quando ela disse: eu não tenho marido, Jesus falou para ela: eu sei que não. Jesus estava dizendo para ela: eu estou falando exatamente do seu padrão de vida. Eu estou falando exatamente da sua vida. Você está buscando saciar a tua sede em relacionamentos, e eles não estão dando certo. Você já teve 5, e o que você tem agora nem é teu. Ela já havia passado por 5. Os 5 não deu certo. Aí ela tentou um 6º que nem era dela. Piorou. Porque os outros 5, pelo menos ela tentou e era dela. Ela queria matar a sua sede e a sua necessidade em relacionamentos. E já estava no 5º, e o 6º nem dela era. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não via, ou ela não havia ainda se encontrado com a água. Ela ainda não havia se encontrado com a fonte de vida que, ao se relacionar e tomar dessa água, ela teria a sua sede saciada e a sua vida normalizada. Por isso que a Bíblia mostra a importância da água, e não é à toa que Cristo vai falar da água e compará-la como um elemento espiritual, mostrando para todos nós que a nossa alma tem sede. A grande questão é: como é que estamos matando a sede da nossa alma? O que é que estamos ingerindo? O que é que estamos mandando para dentro? Porque essa água espiritual, você bebe ela com os olhos, você bebe ela com os ouvidos. Vocês sabiam disso? Porque o que você alimenta a sua alma é o que você vê e o que você ouve. No mundo espiritual, Jesus manda a gente tomar cuidado com o olho. Por quê? Porque ele sabe que é pelo olho que vai entrar tudo para a nossa alma, ou pelo nosso ouvido. E Jesus estava dizendo para aquela mulher: você precisa me ouvir um pouco. Deixa eu te falar de uma água que eu tenho para te dar. E essa água, se você tomar, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que quando você toma ela, essa água entra dentro de você. E olha que interessante, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus nos criou de uma forma que dentro de nós há um espaço tão
tão grande, que qualquer coisa que você põe ali não preenche. Dentro da sua alma há um espaço, dentro de você há um espaço que qualquer coisa que você coloca não preenche. E esse espaço, Deus criou você com esse espaço, justamente para armazenar em você água. Espiritualmente falando, o ser humano está pronto para receber a água. Só que quando ele toma da água, ela vai exatamente para o lugar destinado correto e ela se armazena ali. E quando ela se armazena ali, ela começa a fluir de dentro. De maneira que o que você toma para matar a sede, uma vez de forma externa, já não é mais necessário a segunda vez. Por quê? Porque agora está dentro de você uma fonte. Pastor, e por que eu não tinha essa fonte antes? Porque só tinha um lugar da fonte. Ela ainda não jorrava. Mas o Senhor Jesus disse que quem beber dessa água, irmãos, rios, não é rio, é rios de água viva, fluirão do seu interior. Significa dizer que agora a sede que nós temos, espiritualmente falando, é saciada daquilo que já está dentro de nós. Não é à toa que a mulher deixou o cântaro. Lá, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro. O que era o cântaro, pastor? Era o recipiente que ela usava para encher a água e levar. A Bíblia diz que ela deixou lá. E deixando lá, ela correu para anunciar para as pessoas que ela havia encontrado a água e ela já tinha matado a sua sede. Agora, como é que pode alguém chegar no poço morrendo de sede, levantar e ir correndo para a cidade e dizer para as pessoas: achei o Messias? Sabe o que estava acontecendo dentro dela, irmãos? O lugar vazio que havia dentro dela já estava começando a ser trabalhado e a água já estava começando a pingar dentro dela. E ela já estava como alguém receptível a receber a água. E de uma mulher de índole duvidosa, ela se tornou uma pregadora da palavra e levou toda aquela cidade até Jesus para eles também tomarem da água que ela havia tomado. Isso significa dizer que uma vez que você se encontra com Cristo, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a fluir dentro de você como uma fonte de água que salta e que jorra. Agora olha que interessante, irmãos. Os irmãos sabem que toda a correnteza de um rio termina onde? No mar. Se um rio não termina no mar, é porque ele se encontrou com um rio maior, que sim termina no mar. Então existem rios pequenininhos que vão se encontrando com rios maiores, até que aquele rio grande se encontra com o mar. E dali para frente, as águas se misturam e tudo vira mar. E todo mar termina no oceano. Sabe o que eu estou dizendo? É que quando essa fonte de água começa a jorrar, ela gera uma corrente. E essa corrente vai te levando para o mar, que vai te levando para o oceano. Pastor, prova para mim. Eu provo. O oceano é a vida eterna. E Jesus disse assim: rios de água viva fluirão do seu interior. E essas águas, elas jorram, elas saltam para a vida eterna. Essas águas são tão poderosas que ela não só mata a sua sede, ela gera dentro de você uma corrente muito forte. E vai te conduzindo e vai te levando até um dia você estar na eternidade com o Senhor,
garantido no oceano de Deus. Pastor, enquanto essas águas vão me levando, gerando essa corrente e me conduzindo para o oceano, você também pode ir bebendo desta água. Ela já está dentro de você. Você não precisa, irmãos, você não precisa de qualquer coisa externa para dizer eu sou feliz. Eu sou completo. Por quê? Porque as águas já estão dentro de você. Pastor, e o que vier externamente? São acréscimos que Deus faz na nossa vida. Aquela mulher achava que a felicidade dela estava em um homem. Por isso que ela já tinha tentado vários. Mas Jesus falou: você sabe por que você está assim? Você está assim porque dentro de você há um vazio e que homem nenhum vai preencher. Você precisa beber dessa água urgente, porque você vai de mal a pior. Então as águas, elas servem para matar a nossa sede. Olha o que Jesus disse em João, capítulo de número 7, e o verso de número de 37, irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 7. Estamos falando sobre a importância da água. E agora estamos vendo que ela pode matar a nossa sede. Ela pode te completar por dentro. Ó, o verso capítulo 7 e o verso 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a quem? Vai ao poço? Vai às drogas? Vai tentar relacionamentos, e se não der certo eu tento outro, e depois outro, e depois outro? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e olha que interessante, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo que Ele é a fonte, e que dele emana a água que nós precisamos, e essa água é o Espírito Santo de Deus. Portanto, quem recebe Jesus Cristo em sua vida está tendo contato com a fonte. E o que é que sai da fonte? Diga: água. E a água é que, igreja? Não, a água é o Espírito Santo. Jesus é a fonte. Diga: Jesus é a fonte. E a água que sai dessa fonte, igreja, é o Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo que quem recebe o Espírito Santo na sua vida, recebe a água da vida. E é por isso que uma fonte começa a jorrar dentro dele. Porque Jesus Cristo disse: quem a mim me recebe, eu estou nele e ele em mim. Jesus Cristo é a fonte, o Espírito Santo é a água. E quando o Espírito Santo começa a fluir dentro de você, ele não só mata a sua sede e atende às suas necessidades espirituais, como ele também vai te conduzindo para o oceano. Ele vai te conduzindo para a vida eterna. Porque quem tem o Espírito não morre de sede e ainda tem um lugar garantido no oceano de Deus. E não sou eu que estou falando isso. Há profundidades na Bíblia. Mas isso aqui não é profundo, não é um ensinamento profundo que faz você sair com mais dúvida do que quando entra. Não, ele está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem que crer nas Escrituras. Rios correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. É interessante que, se Jesus é a fonte precisa ser conhecida para a água ser conhecida, sim ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui é do tempo da bica? Ô Cris, pode levantar a mão. Talvez você não conheça, mas você é do tempo da bica. Porque eu tenho 37 anos e lembro da bica. Nós morávamos num bairro chamado Amália.
E lá tinha uma bica. O que é a bica? Para Cris que não conhece. A bica, ela era uma fonte que saía uma água limpinha. E quando faltava água da Sabesp, o que o pessoal fazia? Eles iam lá, colocavam um cano bem no centro da bica, aí fazia um tipo de um encimentado por cima, para que a água entrasse dentro do cano e ficasse caindo ali o tempo todo. E você podia ir de manhã, você podia ir à tarde. Eu já não sei se lembra dessa experiência, já mais ou menos. Eu tinha por volta de uns 7 anos, 8 anos de idade, e eu me lembro, quando meu pai ia até a bica com os baldinhos, entrava na fila e nós ficávamos ali. Quando chegava a nossa parte, nós colocávamos o baldinho na bica, e ela enchia, nós saíamos dali e íamos embora. Se nós voltássemos no outro dia, lá estava a bica, soltando água. Por que as pessoas não bebiam dessa água no Antigo Testamento? E como é que elas matavam a sede dela? Porque a fonte precisava ser conhecida. Cristo não era conhecido no Antigo Testamento como foi no Novo, porque no Novo ele encarna, no Novo ele é o verbo de Deus que desce. Então a fonte estava andando. Então ele chegava numa festa e falava assim: Jairo, quem quiser vir a mim, eu sou a fonte. Ele ia numa outra festa, olhava e falava assim: ô água, vira vinho, para eu mostrar a importância que tem a água, porque muita gente foca no vinho, mas se não tivesse água não teria. Jesus estava mostrando que o começo de tudo é a água, porque sem ela nós não vivemos. Sem a água, no casamento, na família, não tem garantia de vinho depois. Então primeiro, antes de querer o vinho, você precisa estar preparado com a água, porque se tem água, ele transforma a água em vinho. Jesus estava mostrando que ele era a fonte, e que eles podiam vir até essa fonte, porque desta fonte jorraria uma água que mataria a sede de qualquer um. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque a fonte não havia sido conhecida. Da onde é que jorra a água? Da fonte. É por isso que nós temos que vir até Cristo para matar essa sede. Jesus falou: quem quer... E é interessante, irmãos, que presta atenção no texto. Eu não ia falar isso não, mas olha aqui, ó. E no último dia, diga último dia. Por que Jesus não falou isso no primeiro dia da festa? Por que ele esperou o 7º dia? Para falar assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe por quê, irmãos? Porque antigamente não havia água encanada. Não era como hoje que você abre a sua torneira e a água está lá. Antigamente não era assim. Como que as pessoas faziam? Elas iam até a fonte mais próxima, pegava a água, enchia as talhas de água, levava para a sua casa, e aquela água teria uma utilidade para tudo que você puder imaginar. Eles se higienizavam com aquela água, eles bebiam água, enfim. Eles cozinhavam com aquela água, como nós hoje, mas eles não tinham torneirinha. E Jesus está observando isso. E passou o primeiro dia e o povo está lá, irmãos. Segundo dia, eles iam lá na talha e... Terceiro dia, quarto dia, e foi indo. Quando chegou, irmão, no último dia da festa, as talhas estavam vazias e não tinha mais água. Jesus olhou as talhas vazias e falou: agora é a hora de provar para esse povo que não adianta eles viverem uma vida ritualista, uma vida legalista, que eles precisam de fato é da água que eu tenho para dar a eles. E naturalmente, no último dia da festa, certamente teria alguém com sede, mas se ele fosse até as talhas, elas já estavam vazias. E sabe o que é mais interessante? É que no momento da festa, da alegria e da farra, quem é que vai lembrar de que tem que ir lá na fonte, pegar água para encher a talha de novo? E é assim que está o mundo, gente. O mundo acha que está numa festa, e eles andam esquecendo de encher as talhas de água. E por que Deus permite isso? Porque só existe uma única fonte que verdadeiramente pode matar a sede do ser humano.
E essa fonte é Jesus Cristo. Pastor, depois que eu tomo essa água, como fica a minha vida? Você começa a perceber que algumas necessidades interiores, elas fazem parte da sua vida, mas você não precisa ficar recorrendo a elas. Há situações que basta você dobrar o seu joelho e recorrer à presença gloriosa do Espírito Santo, que Ele supre para você. E antes de você receber o Espírito Santo, você não tinha isso. Você estava numa festa, a água das talhas estavam se acabando e você não dava conta de perceber. Agora, por que você não precisa ir até a fonte? E por que você não precisa mais encher as talhas? Porque você já é, irmãos, uma talha cheia d'água. Pastor, mas como é que eu faço? Deixa ela jorrar, não põe uma tampa não põe uma pedra na fonte, pelo amor de Deus. Porque o grande problema dos crentes é esse. É que a fonte já está dentro dele, ela já está jorrando, sim ou não? Só que aí, em vez de quando, ele vai lá e põe uma pedra. Se colocar cimento na bica, irmãos, ela fechava. Tinha que ter um caninho ali. Não pode colocar pedra na fonte, você tem que deixar a fonte jorrar. Porque ela é suficiente para matar a sua sede. Então, deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Com uma vida condizente com as Escrituras sagradas. Porque o detalhe é esse, nós já estamos encerrando. Olha o grande detalhe. Jesus disse assim: como diz a Escritura. Olha o detalhe. Significa dizer que para esta fonte ficar jorrando e eu não colocar uma pedra dentro dessa fonte e impedir que ela jorre dentro de mim e que vá me conduzindo e que vá matando a minha sede constante, eu preciso viver segundo as Escrituras. Aqui está o segredo. É por isso que eu digo sempre, aqui tem tudo que a gente precisa, irmãos. Por que Jesus atrela o fluir do Espírito Santo às Escrituras? Porque aqui está o padrão de vida. Pastor, eu não sei o que pode e o que não pode, sabe? Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele testifica. Se uma pessoa chega e diz assim: pastor, eu faço isso e o Espírito Santo não me acusa, e é pecado, é porque ele colocou uma pedra na fonte e a água não está fluindo. Simples assim. Porque hoje nós estamos numa geração, irmãos, que as pessoas fazem, e aí quando chega a hora do acerto de conta, elas falam assim. Eu já ouvi isso muito, irmãos. Nesses meus 20 anos aí de liderança, eu já ouvi muito essa frase aqui, ó. Mas o Espírito Santo não me acusa. Lógico que ele não te acusa. Ele não é acusador. Esse nunca foi o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não é acusador. A Bíblia diz que acusador é o diabo. Agora, tem crente que vai esperar o diabo acusar ele. É porque ele colocou uma pedra na fonte. Ele não está permitindo que a fonte flua. Lógico, o Espírito Santo nunca vai te acusar, porque ele não é acusador. Mas ele te guia, e te mostra, e te faz perceber quando você está colocando uma pedra na fonte e não permitindo mais que o Espírito Santo flua dentro de você. Que nessa noite nós possamos tirar a pedra que impede o Espírito Santo de fluir, a pedra da dúvida, a pedra da incredulidade, a pedra das manias, porque é só assim, irmãos, que essa sede que nós temos vai ser sempre sanada e nós vamos seguindo os passos de Cristo até aquele grandioso dia. Amém? Sexta-feira que vem eu vou falar sobre a funcionalidade da água no corpo de Cristo. Não falte, venha aprender da palavra, se esforce para estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe meus irmãos, para a glória de Deus, que possamos verdadeiramente permitir que esta água flua a cada dia no nosso interior.
Amém? Glória a Deus.